Olá, queridos amigos, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal Fala Sério Pastor. Se não é inscrito ainda, já se inscreve, já deixa o seu like, compartilha esse vídeo com os seus amigos. E aqui nós tratamos de assuntos teológicos, respondemos perguntas bíblicas, dúvidas doutrinárias. E você pode mandar a sua pergunta para mim, é só você entrar no meu Instagram que está aparecendo aí embaixo. E aí você manda um vídeo para mim, assim com o celular na horizontal, e eu vou responder você aqui no canal, tá bom? Hoje nós temos uma pergunta bem difícil, talvez um dos temas mais complicados na Bíblia, e nós vamos responder este assunto hoje. Então, fica com a gente até o final desse vídeo, eu tenho certeza que vai ser uma bênção para você. Fala sério, pastor, tudo bem? Prazer, o meu nome é Lucas, eu sou aqui do litoral sul de São Paulo, Peruíbe, para ser mais específico, e eu tenho duas dúvidas. A primeira é, por que Deus ele ordenou tantas matanças no Antigo Testamento? Eu separei duas aqui que, na minha opinião, são as mais polêmicas e também uma das mais difíceis de responder, que está em Números 31, do 17 ao 18, e 1 Samuel 15, 3. Ali são cenas bárbaras, onde nós vemos que Deus ele não poupou nem as crianças de peito. E em uma delas, ele ainda pede para que as virgens sejam separadas para os israelitas. E a segunda pergunta é, seria o Deus do Antigo Testamento o mesmo Deus do Novo Testamento? Porque se o do Antigo ele prega até, vamos dizer assim, um certo tipo de intolerância com outras nações, por que seria o mesmo se o Deus do Novo Testamento já veio mais para pregar o amor? Então, fala sério, pastor. Lucas, que pergunta, hein, rapaz? Que perguntinha. Vamos lá, vamos dar uma olhada nesses textos que você mencionou aí. Números 31, versos 17 e 18. Agora, pois, matai todo varão entre as crianças, matai toda mulher que conheceu algum homem deitando-se com ele, porém, todas as crianças fêmeas que não conheceram algum homem deitando-se com ele, para vós, deixai viver. Uau! E aí você vai ter o texto aí de 1 Samuel também, onde Deus ordena que se mate todos. Que assunto é esse, pastor? Como é que Deus é esse? Esse Deus aqui é o mesmo que chegou e disse assim, ninguém te condenou para Maria Madalena. Não, Senhor, ninguém me condenou. Eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Nossa, pastor. Não parece a mesma pessoa, não parece o mesmo ser, não parece o mesmo Deus. Será que a gente está falando aqui do mesmo Deus? O Deus do Antigo Testamento é o mesmo do Novo? Porque no Novo parece assim um Deus de amor. No Antigo não parece ser um Deus de amor. Eu quero dizer para você que, respondendo já a pergunta, sim, a mesma divindade do Antigo Testamento é a do Novo. O mesmo. A gente precisa entender a complexidade das ações de Deus ao longo de toda a história bíblica. E isso, quando eu falo da história bíblica, eu estou falando até o final do mundo. Porque ali nós teremos a última ação divina, que será de erradicação final do mal. E nesta ação, como no Antigo Testamento, nós teremos a morte de todos aqueles que não quiseram estar ao lado do Senhor Jesus. Então, a gente tem sim a mesma divindade, nós temos o mesmo Deus, e a gente vai tentar entender um pouco como que esses textos aqui, eles podem ser explicados. Bom, primeiro eu preciso contextualizar você em Gênesis, no capítulo 15. Quando a gente vai ali no livro de Gênesis, no capítulo 15, nós temos Deus conversando com Abraão. Isso aí são algumas centenas de anos antes deste episódio relatado em Números. Mas aqui no capítulo 15 do livro de Gênesis e o verso 16, verso 15 e 16, Deus diz assim para Abraão, olha, e tu irás a teus pais em paz, em boa velhice serás sepultado. E no verso 16 diz assim, e a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia.
que isso quer dizer? Olha, Deus estava dando tempo, graça, misericórdia, concedendo misericórdia a estas nações. A presença de Abraão ali era a forma como Deus estava agindo em prol destas nações. Abraão, por onde ele passava, ele fazia o seu altar, ele era um servo do Deus vivo e ele foi uma luz a brilhar entre os amorreus. E Deus não destruiu aquelas nações ali na época de Abraão, justamente porque o próprio texto diz, a medida deles ainda não estava completa, ou seja, eles não haviam atingido um nível tão deplorável de apostasia, de idolatria e de rebelião contra Deus, que não fosse possível um retorno, que não fosse possível ainda ser alcançado. Então Deus estava dando ali chance. E olha, mais de 400 anos de chance, de perdão, Deus ali sendo misericordioso com aquelas nações. Antes deste episódio de Números, é também necessário dizer que na própria época de Abraão, houve cidades que ultrapassaram o limite da tolerância e da paciência divina, das misericórdias de Deus. Chegaram a um nível onde não havia mais a possibilidade de uma salvação, de um retorno. E eu quero dizer para você que todos morreram. Todos. De adulto a criança, bebê, mulher grávida, todo mundo morreu. Eu estou falando de 4 cidades: Sodoma, Gomorra, Admá e Zeboim. Estas cidades foram subvertidas, essas cidades foram destruídas, foram queimadas com fogo e enxofre que caiu da parte de Deus e destruiu completamente. Sobrou apenas Ló e suas 2 filhas, porque até a sua esposa, ainda com apego às coisas materiais, olhou para trás e morreu também. Então não houve salvação para a cidade de Sodoma, para as cidades de Sodoma, Gomorra e as cidades ali circunvizinhas. Não houve salvação. Ninguém se salvou naquela cidade, a não ser Ló e as suas 2 filhas, ninguém mais. Todos foram extintos da face da terra, foram destruídos, dizimados. Acontece que quando nós chegamos no livro de Êxodo, principalmente, aí você tem Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, nós temos uma forma de governo que é chamada teocracia. A teocracia é a forma de governo onde o Theos, ou seja, Deus, é quem comanda, é quem governa. E a vontade dele é estabelecida. E Deus age de acordo com a sua vontade, e outras vezes Deus ordena que os seus filhos ajam para realizar a sua vontade. Muitas vezes Deus mesmo executa o seu juízo, outras vezes Deus ordena que os seus filhos sejam os executores do seu juízo. Então veja, você vai ver, como eu falei, em Sodoma e Gomorra, Deus mesmo exercendo o juízo. Você vai ver o episódio onde Nadab e Abiú, que eram sacerdotes de Deus, entram no santuário, tinham tomado umas e aí pegam de um fogo que não era o que Deus havia prescrito, e você diz, mas que besteira, é só uma pedrinha de fogo que tinha que ser do altar, eles pegaram de outro lugar e acenderam o incenso. O que a Bíblia diz? Que Deus fulminou os 2. Fulminou instantaneamente. O próprio Deus exerceu juízo. Deus estava tentando impactar a mente do povo de Israel para mostrar que ele é santo e que as coisas dele deveriam ser tratadas com santidade. Mas pastor, por que a gente vai ver, por exemplo, Deus agindo assim na época de ali Nadab e Abiú e em uma outra época, talvez até um pouco mais maleável? Como eu disse, Deus tentando impressionar a mente do povo de maneira tal que eles entendessem a necessidade de reconhecer Deus como um ser soberano. E por que isso? Eu vou explicar. O povo de Israel havia passado uma quantidade de anos significativa como escravos no Egito. No Egito havia muita magia, haviam sacerdotes dos deuses falsos. E eu ouso dizer a você que a presença do inimigo de Deus, de maneira muito forte, muito clara, era constante no Egito. Você vai perceber, por exemplo, nas primeiras pragas que Moisés lança, os sacerdotes lá de Faraó, eles vão e fazem também.
Moisés transforma água em sangue, eles vão lá e transformam. Tem aquela serpente, eles transformam também em serpente. A praga das rãs, eles também vão lá e fazem. Tem um determinado momento que é limitado o poder deles, mas eles faziam. E essas magias, elas eram comuns. E o povo de Israel via isso. O povo de Israel via o poderio dos deuses falsos. Através, portanto, destas manifestações espiritualistas, dessas manifestações sobrenaturais que eram comuns no Egito, e o povo de Israel via isso, isso de certa forma impactava. Tanto que quando Deus ele vai resgatar o povo, Deus faz todo aquele milagre, mas na cabeça do povo é mais um Deus. Mas existiam as outras divindades que estavam ali também se degladiando, vamos dizer assim. Nós hoje, olhando para a Bíblia, sabemos que existe um Deus verdadeiro, o resto era tudo falso. Não havia poder desses deuses, eram ações de Satanás. Mas na mentalidade de quem viveu naquela época não funcionava assim. Eles olhavam as divindades e viam aqueles milagres acontecerem. Então quando o povo de Israel vê todo aquele milagre, aquelas pragas e aquelas coisas todas, eles dizem, olha, temos um Deus também que é mais forte do que o deles. Então, o nosso está ganhando. Não quer dizer que os deles não sejam inválidos. Não é? Por que eu sei disso? Por que eu chego a esta conclusão? Deus abre o Mar Vermelho, o povo passa em seco, 2 muralhas de água de um lado e do outro. O que o povo faz quando chega do outro lado? Um bezerro de ouro. Vamos adorar o Deus que nos tirou do Egito. Foi esse bezerro de ouro aqui. Você percebe como a mente do povo estava tão maculada com as impressões sobrenaturais do Egito, das divindades, que eles passam o Mar Vermelho, vê a mão de Deus de maneira assim tão espetacular, mas eles não se impressionam. Se fosse eu e você assistindo uma cena dessas, talvez nunca mais na vida a gente duvidasse do nosso Deus. A gente ia dizer assim, não, jamais. Mas o povo de Israel estava acostumado com o sobrenatural do mal. E quando eles viram as manifestações de Deus, mais uma manifestação. Não é? E aí chegam lá no deserto, pensaram que ia ser uma coisa e foi outra, e Moisés subiu e ficou demorando demais. Vamos fazer um Deus de ouro aqui, um bezerro de ouro, e esse é o Deus que nos tirou da terra do Egito. Então, diante de uma nação tão rebelde e com marcas muito fortes da idolatria e do paganismo egípcio, Deus precisou agir de maneira muito forte também para impressionar a mente deles, para que eles voltassem, porque eles estavam praticamente como as nações ao redor. Idólatras, sabe? Com visão assim deturpada mesmo. Então Deus teve que agir de maneira muito forte nesse primeiro momento para colocar na cabeça deles, ei, o resto é falso e eu sou verdadeiro. Bom, o contexto de Números, entretanto, que foi a pergunta do nosso amigo, é muito interessante. Você tem ali Balaão sendo contratado para amaldiçoar o povo de Israel, e parece que a coisa não dá certo. E os midianitas, eles então fazem uma atitude muito interessante pelos próprios conselhos de Balaão, porque você conhece a história, Balaão foi chamado para amaldiçoar e Deus não permite que ele amaldiçoe, e aí Balaão diz, olha, já que não dá para amaldiçoar, faz o seguinte, pega umas mulheres bonitas aí, as mulheres tops, e elas vão ali na região do povo de Israel e bota para seduzir os homens de lá, e assim você vai ver a nação de Israel cair. Eles vão desobedecer a Deus, vão entrar em adultério e eles vão cair. E foi, o conselho foi atendido e foi exatamente o que aconteceu. E aí, então, o povo de Israel caiu em prostituição. Várias das mulheres midianitas vieram escondidas e começaram a se infiltrar por ali e mantiveram relações sexuais ali de prostituição. E isso fez com que o desagrado divino caísse sobre o povo, sobre a nação de Israel. E Deus então ordenou uma guerra contra os midianitas por este ato sorrateiro, por este ato de idolatria, não deixa de ser, e de prostituição. Então Deus ordenou que o povo de Israel executasse o seu juízo. E o povo de Israel deveria, então, vamos dizer assim, ser a mão de Deus, como aconteceu com Sodoma e Gomorra, o povo de Israel deveria agir agora, sendo a mão de Deus contra os midianitas. Chegaram ao limite, chegaram ao máximo, chegaram
A paciência divina com eles terminou ali. Bom, o que aconteceu? Uma coisa muitíssimo interessante que às vezes passa despercebida. E eu queria ler com vocês o capítulo 31, verso 13. Porém Moisés e Eleazar, o sacerdote, e todos dos maiorais da congregação saíram a recebê-los fora do arraial. O povo estava vindo da guerra, os homens voltando da guerra contra os midianitas. Indignou-se Moisés grandemente contra os oficiais do exército, capitães dos milhares, capitães das centenas, que vinham do serviço daquela guerra. E Moisés disse-lhes, deixaste viver todas as mulheres? Olha que coisa interessante. Essa coisa de que a Bíblia fala de, a Bíblia era machista, etc. Moisés ficou indignado aqui porque as mulheres foram poupadas. Os homens foram para a guerra, destruíram os soldados, mas quando viram as mulheres, não vamos matar a mulher, né? Matar a mulher. E na ordem divina, era para ser mortos os homens e as mulheres. Por quê? Porque as mulheres foram usadas nesse contexto aqui para seduzir o povo e destruir a nação, espiritualmente a nação de Israel. E aí Deus então tinha ordenado, mas os homens não tiveram coragem de matar, porque não é parte do feitio do homem, sabe? Não faz parte, não é da característica do homem sair matando mulher. E isso permanece até hoje. Quando a gente vê um indivíduo fazendo mal contra a mulher, quem é homem de verdade fica indignado. Se vê um indivíduo, por exemplo, agredindo uma mulher no meio da rua, ele vai, se tiver homens ali por perto, vai atrás do cidadão e não vai deixar que isso aconteça. Por quê? Porque é parte da natureza masculina proteger a mulher, amparar a mulher. E agora a gente está num contexto muito complicado, porque Deus deu uma ordem para que um juízo fosse executado, como foi em Sodoma e Gomorra. Só que agora não era fogo caindo do céu, Deus estava dizendo assim, vocês serão o meu juízo, vocês vão ser as minhas mãos ali para executar o juízo. E então Deus ordenou que todos fossem mortos, inclusive as mulheres. Os homens não quiseram matar as mulheres. E aí no verso 16, eis que estas foram as que, por conselho de Balaão, deram ocasião aos filhos de Israel de prevaricar contra o Senhor, no negócio de Peor, pelo que houve aquela praga entre a congregação do Senhor. Agora, pois, matai todo varão entre as crianças, e matai toda mulher que conheceu algum homem deitando-se com ele, porém, todas as crianças fêmeas que não conheceram algum homem deitando-se com ele, para vós deixai viver. Aqui é algo muito interessante. Essa passagem foi, inclusive, parte da pergunta do amigo. Deus ele manda que fossem mortos todos os homens, e a ideia aqui é de que a semente dos midianitas fosse extinta da face da terra para que a idolatria deles não permanecesse e esta idolatria, de certa forma, invadisse Israel, como tinha acontecido. E Deus manda que todas as mulheres que já tinham se deitado com homens, ou seja, mulheres não virgens mais, que elas também fossem mortas, porque foi através delas que o povo de Israel caiu e houve uma grande praga entre eles caíram moralmente e espiritualmente. Então Deus disse, essas mulheres que já têm esta maldade, esta malícia, e foi ali para seduzir, fazer estas coisas, todas elas devem ser mortas. É a execução do juízo divino. Apenas isso. Deus executou o seu juízo. Agora, não foi ele quem foi lá fazer, Deus ordenou que o seu povo, dentro da teocracia, Deus manda e você obedece. E aí Deus então ordenou que aquelas nações fossem destruídas. Entretanto, as meninas pequenas, que não tinham contato ainda, elas não foram mortas, porque entendia-se que a mente delas ainda, pelo fato delas não terem, vamos dizer assim, a maldade ainda, a malícia, elas poderiam ser educadas nos caminhos da nação de Israel e aceitar o Deus de Israel. O comentário bíblico adventista que eu tenho aqui, eu vou abrir exatamente aqui nesta página e aqui diz o seguinte, onde tem matai a todos do sexo masculino. A ideia realmente era reduzir a nação idólatra à impotência. Toda mulher que coabitou com algum homem, ou seja, isso incluiria as responsáveis pela depravação de Israel. E no verso 18, as meninas. E aqui diz assim, uma vez que eram novas e impressionáveis, ou seja, a mente delas poderia ser impressionada ainda, havia a possibilidade de deixarem a idolatria e as práticas impuras a ela relacionadas. É interessante notar que o povo chega, o exército chega e Moisés vai receber e fica indignado e depois ele manda voltar e matar todo mundo. Então é possível que nesse interim alguns dos jovens, dos rapazes tenham escapado, ou mesmo no meio da guerra lá, alguns tenham conseguido fugir. Porque eu sei isso? Porque os midianitas não foram extintos.
nessa ocasião. A gente vai ver mais tarde, no livro de Juízes, os midianitas novamente atacando o povo de Deus e Gideão sendo usado ali como um servo de Deus para destruir os midianitas. Então, era uma nação de prostituição, de idolatria, e Deus executou o juízo. Os juízos divinos foram executados com outras nações também. E a gente vai perceber, diz, olha, mas parece que um Deus tão mau, um Deus tão injusto, né? Um Deus que não olha para estas nações, mas como é que pode? A vez dos amorreus, que Deus tinha dito para Abraão que a taça deles ainda não tinha enchido, também chegou. Os amalequitas, os amorreus, os moabitas, todas essas nações que foram extintas, em algum momento a paciência divina para eles terminou e eles foram também destruídos. Agora, é necessário você entender um pouco sobre estas nações, né? Via de regra, essas nações, além de idolatria, além de prostituição e outras práticas assim terríveis que eles praticavam, eles chegaram ao cúmulo de matarem os seus filhos a deuses pagãos como Quemosh, Moloque e outras divindades mais que eram feitas de bronze com os braços assim, e eles colocavam, eram oco por dentro, né? E eles colocavam fogo, e quando os braços estavam incandescentes, os pais traziam seus filhos e ofereciam seus bebês, colocavam os bebês nus ali em cima dos braços incandescentes daquele deus falso, e as crianças morriam queimadas em agonia, queimadas vivas. Sabe o que impressiona? É que a prática dessas nações começou a invadir Israel. E nós tivemos alguns reis dentro da nação de Israel. E o povo dentro da nação de Israel começou a praticar isso aí. O rei Manassés, por exemplo, ele incorreu numa idolatria tão baixa que ele começou também a sacrificar crianças. E ele matou seus filhos, provavelmente filhos de concubinas. Ele matou a deuses falsos. E isso, como o líder faz, a nação vai junto. E ali a nação de Israel sacrificando a deuses falsos. Você vai ver na época de Acabe lá, o reino do norte, o pessoal devoto a Baal e também sacrifícios humanos. Então, para que o povo de Israel se preservasse puro e não fosse contaminado por essas práticas de idolatria, de paganismo, de prostituição e de sacrifícios humanos, Deus, quando chegava um limite onde Deus tinha feito tudo para resgatar e nada mais poderia ser feito, então Deus ordenava que o povo de Israel fosse lá e fosse o seu juízo, executasse o seu juízo, e aquelas nações eram extintas da face da terra por ordem divina. Como eu disse, ora Deus fazia, como fez com Sodoma e Gomorra, ora Deus ordenava que alguma nação viesse e fizesse aquilo. Aí você diz, mas e no Novo Testamento? No Novo Testamento nós temos um Deus de amor. Sim, o Deus de amor do Antigo Testamento, que deu mais de 400 anos para aquelas nações se converterem, e eles permaneceram na idolatria. Mas o mesmo Deus do Novo Testamento, que é esse Deus de amor, esse Jesus de amor, é aquele que Ananias e Safira vão lá e mentem, sabe? Olha, a gente prometeu que ia dar isso aqui, está aqui o que a gente prometeu. Aí Pedro diz, por que você está mentindo? Ninguém obrigou você a fazer nada, você promete uma coisa e agora você está mentindo? Você não está mentindo para homem, você está mentindo para Deus. Pum, caiu morto. Aí chega a Safira, a mulher dele. Olha, nem sabia o que tinha acontecido. Olha, trouxe aqui o restante do dinheiro, viu, que a gente prometeu. Pedro olhou e disse, os mesmos que carregaram seu marido vão carregar você também. Você também está mentindo. Caiu morta. Você diz, nossa, por uma mentira? Por uma mentira. Porque prometeu dar um dinheiro a Deus e não deu. E aí não é um Deus de amor? Deus deixou de ser amor? Não. Estava mostrando que com Deus não se brinca. Essa é uma passagem muito forte no Novo Testamento, e a gente vai perceber que o mesmo Deus de amor, de compaixão e de misericórdia no Antigo Testamento, que foi misericordioso e longânimo com todas aquelas nações, também foi misericordioso no Novo Testamento com os apóstolos, mas também foi justiça. Quando precisou, Deus agiu. E aquele casal ali morreu instantaneamente. E no Novo Testamento nós temos igualmente a promessa de que quando Jesus Cristo voltar, todos os salvos irão morar com ele, mas haverá um extermínio, talvez o maior, talvez não, com certeza o maior extermínio da história. É um ato estranho, com certeza pesará no coração de Deus, porque Deus não gostaria que seus filhos morressem. A Bíblia diz que o fogo não foi preparado para os seres humanos, mas para o diabo e seus anjos. Mas há pessoas que não querem servir a Deus. E elas serão exterminadas, serão queimadas.
serão destruídas, como Sodoma e Gomorra foi e como aquelas nações que Deus ordenou que o seu juízo fosse executado. Então, é um Deus de amor, é um Deus de amor. Mas nunca pense por um segundo que o amor de Deus invalida a sua justiça, que o amor de Deus coloca a sua justiça em segundo plano e que Deus ele é amor e porque Deus ele é amor, ele vai tolerar os seus pecados. Não. Deus ele é amor e ele vai te dar as chances que você precisa para a salvação. Deus ele é amor e ele vai ser misericordioso e longânimo com você porque ele não quer que você se perca, mas que você chegue ao arrependimento. Entretanto, se você terminantemente continuar na prática do pecado, terminantemente continuar no mal, o fim é só um, a morte eterna. Porque como diz aqui em Hebreus capítulo 10, o verso 26 e 27, porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Então aqui o texto é claro em dizer, sabe, Deus dá chances, Deus dá oportunidades, o Deus de amor que oferece todas as oportunidades, mas diz aqui, porque se pecarmos voluntariamente, é a pessoa que sabe que está errado, que não deveria fazer, não, ele segue fazendo, ele permanece fazendo, se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Essas nações, elas chegaram nesse ponto. Não havia mais sacrifício que fosse feito por eles. Eles chegaram no ponto em que tudo que poderia ser feito, foi feito. Mesmo assim eles permaneceram. E Deus teve que agir. Executando seu juízo, sozinho, ou executando seu juízo através do seu povo de Israel. No fim da história, Deus agirá novamente executando o juízo. E ele destruirá todos aqueles que voluntariamente pecando, receberam a graça, receberam a misericórdia, receberam a paciência divina, Deus foi longânimo, deu oportunidades, mesmo assim eles rejeitaram, serão destruídos. E, pasmem, é um ato de amor de Deus, porque Deus não pode levar para morar com ele quem não quer estar ali. Se a pessoa não quer viver com Deus, ela deve, mas vai morrer, que arbitrariedade. Não é arbitrariedade, existe vida com Deus e existe morte sem Deus. Você não quer viver com Deus? Ok. O contrário de vida é morte. Não quer ficar perto de Deus, da luz? Morte, trevas. Ponto. E eu não posso escolher um terceiro caminho. Se existisse, você poderia, mas não existe. Ou vida ou morte. Bênção ou maldição. É assim, simples assim. Deus te dá o poder da escolha. A Bíblia diz, escolhe, pois, a vida. Deus ainda dá a dica, né? Ele diz, olha, tem a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolhe a vida. Deus está dando a dica. Mas tem gente que diz, não quero. Ok, mas eu quero viver no céu. Pô, peraí, você não quer ficar com Deus, você não quer usufruir das bênçãos divinas, não quer usufruir da presença divina, não aceita obedecer a Deus, mas quer as benesses de viver lá. Não existe essa possibilidade. Ou com Deus ou sem Deus, ou vida ou morte. E esse Deus de amor, que hoje é paciente e longânimo com você, te dá a chance de diz, filho, eu quero que você viva e viva eternamente. Você escolhe se vai viver com Deus a eternidade ou se vai morrer a morte eterna. Mas Deus te dá a oportunidade hoje de aceitá-lo. O que você escolhe é um ato de amor de Deus. Ele está dando oportunidade para você, como deu para aquelas nações. A medida da paciência divina com aquelas nações, um dia chegou ao limite. A medida da paciência divina com este mundo, um dia também chegará ao limite. E eu quero estar do lado certo nesse dia. E eu espero que você também esteja. Grande abraço e até o nosso próximo vídeo.